Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O nome do nosso programa é Traçando a Rota do Profissional de Sucesso. É um programa no qual abordaremos vários temas vinculados à nossa área profissional. E como fazer, como trazer um caminho aí de mais sucesso ainda. Porque eu tenho certeza que você já é um profissional de sucesso, afinal de contas, você está aqui. Está buscando trazer mais conhecimento, mais informações e naturalmente fluir melhor dentro da sua área de atuação profissional. É lógico que em determinados momentos vamos falar de alguns temas que não estão completamente ligados à área profissional, porém, em um resultado final, desmembrar-se-á no movimento sim vinculado ao aspecto profissional. O nosso tema de hoje é ressignificação. Reescrevendo a sua história de sucesso. Como reescrever? O que é, Sandra Santos? O que é ressignificação? Ressignificação é dar um novo significado a um fato, a alguma situação ou algum histórico que você tenha vivido e que peça efetivamente aí essa resposta, essa necessidade, traga essa necessidade de ser ressignificado. E por quê? Porque em algum momento isso não caiu tão bem assim, porque em algum momento ficou aí meio que um ruído nessa comunicação. Talvez você disse uma coisa e as pessoas, ou o grupo de pessoas, ou a pessoa individualmente tenha entendido de uma outra forma, que tenha resultado aí em um movimento invertido ao que você queria. Ou seja, tenha trazido um resultado insatisfatório. E aí pede sim a oportunidade de ressignificar. Antes disso, deixe que eu me apresente para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, sou consultora empresarial e sou docente em inteligência emocional. Eu trabalho juntamente com a Cilinha Vieira, minha sócia querida, que também é docente em inteligência emocional. Também é grafóloga e também consultora empresarial, além de outros títulos. E quero de verdade trazer para você algo que possa acrescentar. Nós temos como objetivo primordial essa ampliação no arcabouço de conhecimentos e de ferramentas. Você já ouviu falar em ressignificação? Tem algum conceito pronto? Tem algum conceito em torno desse tema? Pois é, mas com toda certeza, ainda que não tenha ouvido, em alguns momentos eu tenho certeza que você já ressignificou muita coisa na sua vida. Veja bem, tudo que nos acontece, todas as situações que nos acontecem, são passíveis pelo menos de duas interpretações. Uma coisa vinculada ao fato. Ok, a caneta caiu, isso é o fato. O significado que eu atribuo à caneta caindo passa por uma significação. E essa significação nos acompanhará. E aí é interessante que nós armazenamos tudo isso, nosso sistema neural, nós armazenamos não por cronologia, mas sim por intensidade emocional. Ou seja, aquela situação que foi mais marcante para aquela pessoa especificamente ficará aí em ordem de prioridade na sua sequência de memórias, no quanto isso é arquivado, é guardado. Disse outras titularidades porque eu também tenho um conhecimento acerca de um tema chamado filosofia clínica. E certa vez fiz um atendimento clínico-filosófico, um atendimento com uma pessoa que me chegava com a seguinte reclamação: eu estou me sentindo muito mal, trago uma sensação negativa comigo, porque de verdade meu pai faleceu e eu tinha um péssimo relacionamento com meu pai. Falei, é mesmo? Fala mais a respeito, conte-me mais um pouco. Essa pessoa disse, sim, meu pai era arrogante, era uma pessoa autoritária demais, vinha de um ambiente militar, então achava que todos estavam à disposição de fazer exatamente o que ele queria, a tempo e hora, e quando não acontecia assim, ele punia severamente. E assim aconteceu a vida inteira para mim e para as minhas outras duas irmãs.
Então, durante todo o tempo que convivemos, foi sempre de muito embate, de muita rusga, de muita briga e confusão. E eu disse, pois bem, então vamos buscar ressignificar esse aspecto e partimos então para refazer o caminho de conexão, já que ela estava ali incomodada por um processo que havia acontecido, mas que não a tinha deixado satisfeita. Então, já de antemão, nascia uma vontade de trabalhar esse aspecto. E sim, nós fizemos os procedimentos pertinentes dentro da filosofia clínica, que a filosofia clínica pede, para que houvesse então um novo olhar para essa situação. E qual foi a minha surpresa? Uma semana depois, eu recebi uma outra moça e aí essa menina veio fazer um atendimento comigo e me disse que estava ali por causa do pai e com muita saudade do pai. Porque tinha pelo pai grande apreço. Era um homem maravilhoso, era um homem provedor, era um homem que observava detalhadamente os quereres, as vontades e as necessidades familiares, que viveu para a família, que foi absolutamente dedicado e ela tinha um amor imensurável. Nesse momento, ela sentia uma ausência muito grande desse pai e estava sendo então torturada por essa ausência, já que o pai havia falecido. E qual foi a minha surpresa em perceber que era o mesmo pai? Então, como assim? As duas pessoas cresceram no mesmo ambiente, porém, uma filha observava esse pai de uma maneira, a outra de uma maneira completamente diferente. E assim nós fazemos ao longo da nossa vida. Lógico, trabalhei o sequencial pertinente filosófico clínico com essa moça e ela também conseguiu compreender exatamente isso, né? Que as pessoas elas vêm e elas vão e que de verdade, talvez uma das maiores ou mais contundentes certezas que tenhamos em torno da vida é que um dia ela vai acabar e nós morreremos, enfim. Trabalhar essa questão do luto é assunto para outro momento nosso aqui, porém é muito importante para essa compreensão. E falando em assunto, se você está gostando desse nosso conteúdo, deixe aí o seu joinha para que o YouTube entenda que as pessoas também se beneficiariam com a relevância desse tema. Além disso, inscreva-se no nosso canal. O nosso canal está disponível para a sua inscrição rapidinho, é apenas um clique. E também ative o nosso sininho de notificações. Você será imediatamente lembrado, tão logo postemos aí vídeos novos no canal. E falei com vocês acerca dessas duas possibilidades, que existe o fato e o significado, porém existe muito mais maneiras, a quantidade muito maior de informações acerca de um determinado tema, de um determinado acontecimento. Nós podemos olhar uma situação de várias formas. E é lógico, o que carregará essa nossa interpretação? O que carregará esse nosso significado? Aquele mindset que a gente já traz, ou seja, a nossa formatação de como vemos o mundo, como percebemos, como vivenciamos as coisas externamente. Então, se temos uma característica de personalidade de mais flexibilidade, vamos conseguir observar com um léxico muito mais aberto, com muito mais possibilidades. Se somos pessoas mais enraizadas, mais engessadas, inflexíveis num determinado conceito, teremos um pouco mais de dificuldade em compreendermos uma mesma situação. E então isso ancora, antes de mais nada, talvez uma observação acerca de quais são minhas características comportamentais, como eu manifesto aquilo que eu penso, que eu sinto com relação a cada coisa que me acontece. Também com relação à forma como eu vejo. Então, sem dúvida alguma, já está provado que, independentemente do fato, o significado vai trazer um diferencial para cada um. Já falei por aqui, vou repetir agora, talvez você não tenha assistido ou ouvido aí o nosso vídeo no qual tocava a esse respeito, porém preciso voltar a falar com vocês que nós somos absolutamente singulares. Então nós somos singularidades existenciais, nós somos VIPs, nós somos únicos no universo. Só você tem o seu jeitinho de ser você, na sua melhor ou não melhor versão, mas só você tem essa característica. E aí, essa singularidade existencial é o que responde pelas suas escolhas, pelos seus comportamentos, pela maneira como você distribui as suas emanações cognitivas, que é através da sua fala, através do que você pensa e você emana na comunicação para as pessoas. Então,
Para ressignificar determinada situação, é importante que nós percebamos se essa determinada situação passada se nos incomoda. Você já percebeu que todas as vezes que qualquer coisa acontece com você, você sempre está lá? Parece redundante e bobagem isso, mas é verdade, não é? Então, se você está vinculado, se você está lá, é porque de alguma forma existe uma conexão. Quando inicio o nosso vídeo, sempre agradeço. Obrigada e sejam bem-vindos à nossa conexão, porque foi uma conexão de escolha. Você escolheu hoje estar aqui buscando informação, buscando conhecimento. E aí, eu te convido agora a avaliar se você tem aí alguém, alguma situação, algum histórico hoje que te incomoda na sua vida. Lembra aí de alguma situação que te incomode. Seja ela uma situação ligada a pessoas, a lugares, a ambiente, a situações. Tem? Vamos fazer de conta que todo mundo pensou com relação a alguma situação. Então aconteceu uma situação X na minha vida e eu tenho uma sensação muito desagradável quando essa situação ela se afigura novamente. Ou seja, quando eu lembro, quando eu trago à memória essa situação, me traz uma sensação desagradável. Tá, vamos esmiuçar ainda um pouquinho mais sobre isso. Qual é a sensação que você tem? Ela é física? Ela é corporal? Você percebe através de um aperto no peito, talvez, uma ligeira dor de cabeça aqui, uma pressão nas têmporas, ou aqui no seu frontal, uma forte pressão na nuca. Ela te achata os ombros. O que ela te passa? Ela tem sensações de temperatura, te dá calor, te dá frio. Qual é a sensação? Te acelera de alguma forma? O coração acelera? Ou fica ainda mais devagar? Qual é a sensação que você traz? E se você por alguns instantes fechar os olhos, qual a cor? Tem movimento nessa situação? Você percebe se é uma cor, se são cores quentes, como vermelho, magenta, como cor de vinho, cor de açaí, ou são cores frias, como verde clarinho. Perceba quais são as cores. Isso tudo tem a ver com o que a sensação passou para você, com o que a sensação foi capaz de entregar e que de alguma forma você aceitou. Você entrou nessa conexão. E agora, um passo para ressignificar é exatamente mudar esses aspectos, que a gente chama isso em neurociência de submodalidades. Então vamos mudar isso, vamos mudar esses aspectos. Então, se de repente a situação ela está muito acelerada e todo mundo está falando junto diante dessa situação, imagine que ela esteja paradinha, congelada. Parou, estacionou. Imagine, se você vislumbrou cores quentes, imagine que você está colocando 100 cores. Pronto, preto e branco. E imagina também que existe muita nitidez nessa imagem quando você lembra e agora você já começa a passar aí um esmaecido, como se fosse um nebuloso na foto. Ela fica nublada, ela fica quase que transparente e incipiente. Perceba também se tem sons muito altos, diminui, muda isso. Coloca sem som, quase sem som, bem baixinho. Isso. E agora perceba em você, se você sentiu inicialmente quando falei, uma pressão no peito, por exemplo, nessa glândula que tem aqui, que fica na altura do nosso peito, que é a glândula timo, se você sentiu um aperto aí, solta. De repente, dá uma relaxada, isso, respira profunda e suavemente. Isso. E agora perceba o que mudou. Ok. Feche seus olhos, respire mais uma vez, profunda e suavemente. E observe se a situação ainda está da mesma forma. Mais um detalhe. Essa situação aconteceu há quanto tempo atrás? Talvez há pouco tempo. Foi agora aqui. Talvez tenha acontecido há muito mais tempo. Talvez faz muitos anos. E aí, independente do tempo, porque a nossa memória arquiva atemporalmente, ou seja, arquiva as situações de maneira, como eu disse, por intensidade emocional, não vinculada ao tempo.
independente do tempo que faça. Perceba se agora, hoje, no dia de hoje, você já consegue perceber diferenciado. E detalhe importante, quais foram as lições? O que você tirou de aprendizagem dessa situação? Talvez você confiou excessivamente em alguém e aí percebeu que é importante colocar uma observação um pouco mais detida, um pouco mais profunda. Talvez você tenha, sim, se vinculado a alguma situação sem antever, sem observar, sem planejamento, de uma maneira abrupta, de uma maneira imediatista, de uma maneira, eu diria que intensa. E aí talvez peça que você tenha um pouquinho mais de cautela. Isso. E aí, se foi essa lição, eu te convido também a fechar mais um pouquinho os olhos e agradecer. Gratidão. Gratidão a todos os envolvidos nessa situação, gratidão a como essa situação se manifestou para você, aos elementos pertinentes a esse grupo que estavam lá presentes e naturalmente você vai vivenciar isso de uma outra forma. Esse foi um pequeno exercício de ressignificação. Tem outros, mas esse foi um pequeno exercício de ressignificar aquilo que te aconteceu. Então, quando você vivenciar qualquer situação que a julgue, que a considere como desagradável ou insatisfatória, entra no exercício de ressignificar. Perceba de uma maneira diferente, olhe outro aspecto, olhe outro pedacinho da situação e, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiado será você mesmo. E talvez você queira saber qual é então o maior benefício, qual é o meu ganho de autonomia com a ressignificação. Bem, antes de mais nada, exatamente como eu falei no nosso momento anterior, como eu disse, quando eu disse da temporalidade, da sazonalidade, né? É uma situação que está presente hoje, talvez te incomodando. Porém, ela não teve com você desde que você nasceu, que você chegou a esse mundo. E também não estará futuramente, com toda certeza. Então, o meu convite para que você identifique qual o tamanho da importância na sua vida. E aí, como benefício, a gente pode trazer, antes de mais nada, seguir mais leve. Se tem uma coisa certa nessa nossa vida, é que nada é permanente. Tudo é temporário e transitório. Pode demorar um tempo, mas ainda assim é transitório. Então, a nossa transitoriedade, a nossa impermanência é a lei que rege todas as coisas. A partir do momento que nós conseguimos perceber o quanto tudo vai passar e tem passado, e a gente observa lá atrás os desafios vencidos, as conquistas alcançadas e como a gente tem dado conta, naturalmente a gente torna o nosso caminho mais leve. Ao tornar mais leve, a gente ganha, sem dúvida nenhuma, autonomia na nossa busca de qualidade de vida, na nossa conquista em atingimento de uma maior tranquilidade, de um sossego, de conseguir viver em paz conosco mesmo. Porque uma pessoa que se mantém em paz consigo mesma, ela não vai querer levar tumulto para a vida de ninguém. Tem até uma frase, dessas frases feitas comuns, que diz o seguinte, que tudo que rouba sua paz é caro demais. E realmente, a partir do momento que você está trazendo em si uma tranquilidade existencial, você quer que as outras pessoas também vibrem nessa direção. E sem dúvida nenhuma, desdobrar isso para as outras pessoas é ser o primeiro a ser beneficiado por esse movimento. Dicas importantes do porquê, do como seria importante mantermos em estado permanente de observação para ressignificarmos aquilo que não tem funcionado. E eu convido você também para avaliar a determinada situação, que eu tenho certeza que se você está aqui agora me assistindo, se você está aqui agora conosco nessa conexão, é porque você já passou por isso. Você nasceu, eu nasci, nós nascemos. E talvez dentro da barriga da nossa mãe, nós tenhamos questionado o que vai ter depois de nascimento? O que vai acontecer quando a gente nascer? E aí, existe também uma historinha entre que dois bebês conversavam dentro do útero materno.
E aí um bebê olhava para o outro e falava assim: olha, vai ser incrível quando a gente nascer. E o outro dizia: nascer? O que você espera que vai ser incrível? E esse primeiro bebê dizia: sim, nós conseguiremos andar, nós conseguiremos comer com a própria mão, nós conseguiremos autonomia, nós conseguiremos ir e vir. E o outro disse: imagine, que bobagem isso! Não existe vida depois do parto, depois do nascimento, não tem vida. E o outro dizia: tem sim, nós sentiremos muito profundamente o amor da nossa mãe. Mãe? Quem é mãe? Incomodava-se o segundo. E o primeiro dizia: a nossa mãe, essa casa que nós habitamos, a nossa genitora, a pessoa que vai dar à luz para que nós consigamos chegar em um mundo diferente daqui. Aqui onde tudo é proteção, sim, onde é quentinho, onde é escuro, porém que em determinado momento, após o nosso crescimento, não será mais possível continuarmos aqui. E vamos ter que nos virar de maneira própria, de maneira individual. E esse outro bebê gêmeo, ele de jeito nenhum ele aceitava essa situação. Ele dizia: não vai acontecer nada disso, você está confuso. Não é verdade, as coisas não vão fluir dessa maneira, porque não tem vida após o nascimento. E sim, como nós sabemos, estamos aqui para contar a história, existe vida após o nascimento. E talvez a gente pense isso com relação a tanto de outras coisas, não é mesmo? E talvez você tenha sido obrigado em alguma situação ter que voltar atrás, algum pensamento que você tinha fixo sobre determinada coisa. E aí que bom, que libertador que é quando a gente consegue olhar com um novo olhar, dar, inclusive, trazer uma nova versão. Inclusive está provado que as pessoas não envelhecem com o tempo, especificamente apenas com o tempo, mas quando deixam de aprender. E aí, por que então, quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem a percepção que está envelhecendo muito mais? Talvez porque tenhamos desenvolvido uma profissão ao longo de toda a vida e ao longo de toda a vida tenhamos engessado em um único assunto, em um único aspecto. E aí ficou ali. E aí a gente não abriu novos caminhos neurais. A gente não abriu novas possibilidades de aprendizagem, porque já está provado que não é o tempo que nos faz envelhecer, mas a falta de aprendizagem, de continuidade nessa ativação neural que promovemos a partir de novos aprendizados na nossa vida. Portanto, meu convite. Se você está gostando desse nosso vídeo, inclusive você podia compartilhá-lo com outras pessoas. Você julga que está sendo de relevância esse tema? Dê também para nós aí um like, um joinha, garantindo que você pode então sentir-se muito melhor consigo mesmo ao distribuir coisas boas para as outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso e ative o sininho das notificações. Quais as situações têm sido passíveis aí de ressignificar? Quais têm trazido a necessidade de um movimento de ressignificação? Aliás, o nosso tema é reescrevendo a própria história. E dentro disso, quero trazer também para vocês aqui uma outra especialidade com a qual eu trabalho há mais de 20 anos, que é a grafologia, que é uma forma de escrever a sua nova rota, escrever a sua sensação de sucesso, traduzindo uma nova história. Grafologia é a avaliação da personalidade a partir da escrita, a partir da forma como você escolhe se comunicar graficamente no papel. Nós temos essa especialidade há bastante tempo e temos atendido pessoas com uma capacidade incrível de ressignificar a própria história, de ressignificar os próprios processos. A grafologia é a ciência da escrita, traduz aspectos da sua personalidade e caráter a partir da maneira como você se comunica graficamente, da maneira como você escreve. E aí é de uma maneira profunda que a partir da observação de um texto de 20 linhas assinado com caneta esferográfica em papel sem pauta, você receberá então uma identificação dos traços das suas características de personalidade e de caráter também. E a partir daí, talvez você sinta a necessidade de ressignificar.
Porque você pode estar se perguntando o que é possível perceber-se a partir da minha letra? Muitas coisas são passíveis de compreensão e de identificação através da observação da escrita. Confiabilidade, facilidade ou dificuldade de aproveitar as oportunidades, visão sistêmica ou falta dela, percepção do todo, visualização daquilo que está à sua volta como característica daquilo que você pode utilizar beneficamente, aproveitamento em si dos espaços que a vida te oferece, facilidade ou dificuldade em comunicar-se fluida e coesamente com as outras pessoas, enfim, vários aspectos vinculados e verticalizados aí para esse movimento de autoconhecimento, porque sim, é mais uma ferramenta de autoconhecimento. E durante muito tempo, a grafologia preconizava que a partir do momento em que eu modifico internamente alguma situação, e quais são os movimentos que trazem mudança para a nossa vida. A gente muda quando cansa de sofrer e quando aprende também. Então são dois aspectos aí, a gente muda diante das situações que muitas vezes nos acometem, algumas planejadamente, outras não. E aí a mudança ela é obrigatória em nosso processo, porém a flexibilidade de sofrer ou deixar de sofrer pela mudança, isso é facultativo. Então, diante dessa situação, nós dizíamos que uma pessoa ela muda, ela recebe alguma transformação de personalidade, porque a personalidade é o conjunto das nossas máscaras, as nossas personas. E aí uma pessoa muda a partir daí e naturalmente a letra reflete. E aí uma forma de ressignificar é exatamente o contrário, que também é possível através de um processo grafoterápico, de um processo de grafoterapia, que eu mudo determinado traço gráfico, eu mudo determinado elemento na minha escrita e naturalmente também consigo alterar comportamento. Lógico, isso pede um acompanhamento de um profissional, é alguma coisa séria, é alguma coisa sequencial, é uma coisa que não é tão simples assim, mas é possível a partir da mudança do gesto gráfico, da forma como eu manifesto a minha escrita no papel. Eu também sou capaz de trazer uma transformação no meu aspecto de manifestação da personalidade do caráter. A grafologia, ela consta aqui nesse canal em vários vídeos, então você pode procurar, está à disposição para que você conheça um pouco melhor. Afinal de contas, autoconhecimento é garantia efetiva de ganho de autonomia, de ganho de qualidade de vida, de ressignificação sim, porque é uma forma de que você entenda melhor cada detalhe que acontece com você e naturalmente com isso você consiga aí reescrever a sua história de sucesso, consiga aí traçar rotas cada vez mais valiosas na sua trajetória. Uma das maneiras de autoconhecimento é a grafologia, tem outras. Inicia-se, lógico, por um processo de observação. Antes de mais nada, talvez por um incômodo, uma necessidade de sair daquele lugar comum que se chama zona de conforto, percepção de que tudo permanece da mesma forma. Não. Como o nosso cérebro ele nos privilegia no sentido de usar menor esforço, então sim, haverá talvez internamente uma guerra interna na hora de promover alguma mudança, alguma alteração. Porém, uma vez a mudança executada também se torna libertador para o seu processo. E aí você consegue olhar para determinadas situações e dizer que bom que as coisas aconteceram dessa forma, mesmo eu tendo aí ficado muito bravo às vezes irritado em sair dessa zona de conforto, depois foi a melhor coisa. Talvez você tenha chorado, você tenha sofrido diante de uma situação assim, mas para perceber o quanto ela tinha sido absolutamente benéfica. Isso também é ressignificar. Bora ressignificar hoje os teus conceitos, bora significar aquilo que não está funcionando, aquilo que não está dando certo para você. Comprometimento de autoestima, por exemplo, que é um tema de um outro vídeo aqui desse canal, onde nós falamos da importância das pessoas se conectarem com o processo interno de autoconhecimento para gerar autonomia e, se necessário for, elevar o seu processo de autoestima, meramente com uma observação daquilo que não funcionou, daquilo que não deu certo e daquilo que está na minha mão, que eu consigo mexer, que eu consigo mudar.
As minhas dicas para que você se conheça cada vez mais, para que, antes de mais nada, ressignifique a questão de culpas. Preciso falar um pouquinho dessa questão. As culpas, na verdade, apenas nos escravizam. Arrependimento não, arrependimento é legal. Eu peço, inclusive, ao universo que eu não me esqueça das minhas falhas, para que eu me mantenha arrependida, porque assim não repito processos que não foram funcionais, que não deram certo, que foram insatisfatórios. Porém, a culpa escraviza, enquanto o arrependimento nos liberta, porque nos põe em alerta para não repetir um erro passado. A culpa apenas nos escraviza. E é importante que você perceba, você tinha exatamente os recursos de que precisava para agir da forma como agiu. Então, sempre há uma intenção positiva, mesmo diante das falhas que você observa que foram cometidas, e hoje você consegue olhar com uma maior abertura de consciência, uma abertura de percepção. Então, o meu convite para mandar embora sensações de culpa e trazer, sim, uma observação com autoacolhimento, com autocuidado, com um olhar mais generoso, para que você possa ressignificar e assim reescrever a sua história de sucesso. O aspecto profissional em nossa vida toma uma fatia importantíssima da nossa história, porque é a maneira de que a gente consegue gerir a própria vida, manter o nosso patrimônio, atingimento das nossas metas, a gente consegue entrar na área comercial, comprar coisas, vender coisas, enfim. Essa é uma parte importante aí, que é a nossa parte profissional. E em algumas situações é muito importante que nós consigamos ressignificá-la. Você faz hoje aquilo que você gosta de fazer? Você está na profissão que você gostaria de estar? Aquela profissão que te faz brilhar o olho, que você fala, puxa, que legal, que bom que eu estou fazendo isso, que gostoso levantar cedo na segunda-feira para ir para o meu trabalho. Ou não? Como está isso aí dentro de você? Porque eu estou aqui para dizer que se você estiver fazendo aquilo que você definitivamente não tem afinidade, você não gosta, você não acredita, você vai adoecer. Naturalmente você vai se forçar a um estágio contínuo de percepção com uma conexão inválida, negativa, onde você vai ter uma sensação de peso, uma sensação de carregada, uma sensação negativa. Então, nós ficamos mais de 1/3 do nosso dia, levando em conta que 1/3 mais ou menos a gente dorme, né? E mais de 1/3 nós ficamos aí à disposição da nossa profissão. Quando, por exemplo, você faz alguma coisa que você gosta, você naturalmente flui muito melhor. A sensação de que o tempo passa de maneira diferente. Quando você arrasta a corrente, você faz alguma coisa que você não tem nenhuma afinidade, não acredita, não gosta, naturalmente você fica muito mal. Você acaba se comprometendo, ficando 2 vezes mais cansado do que você ficaria. Então, antes de mais nada, é interessante que tenhamos um propósito naquilo que a gente faz. Além de você, quem mais é beneficiado com o trabalho que você desenvolve? Quem é a pessoa que também recebe o benefício pelo trabalho que você faz hoje? O seu trabalho, ele traz isso? Ele é capaz de ajudar as outras pessoas ou não? Ele só beneficia você mesmo e talvez nem você. Você tem feito de qualquer forma? Você lida com pessoas e você leva a ferramenta da generosidade, do auxílio, do amor, da atenção ao lidar com essas pessoas? Porque essas são dicas importantes para que você flua no seu trabalho de uma maneira muito mais ampla, muito mais significativa. E você pode dizer assim, mas eu já estou velho para mudar, eu não quero começar de novo, eu estou cansado, tá? E eu estou aqui para dizer o seguinte, você está vivo, então ainda há tempo. É importante que você avalie como tem respondido nessa sua produtividade para que não se torne pesaroso em excesso. Estatísticas reais comprovam que apenas 5 a 7% faz o que ama e ama o que faz. Isso é o nível mundial, imaginem só. Isso diz que 93 a 95% do restante da população produtiva tem uma tendência muito grande a adoecer, porque está incongruente naquilo que executa. Faz uma coisa e gostaria de fazer outra. Então, o meu convite para que você observe melhor aquilo que você tem como atividade fundamental profissional. É o que você gosta de fazer? Você põe o coração na frente, você está ali na hora de se dispor a executar? Não? Que pena.
porque se a resposta for não, realmente você vai trazer comprometimento aí para a sua saúde física, para a sua saúde emocional e talvez você até chegue mesmo a um quadro patológico nesse sentido. O meu convite é que você faça uma avaliação daquilo que você mais gosta de fazer. Ah, Sandra Santos, mas eu gostava muito, hoje eu não gosto mais. Ok, isso é possível também de acontecer. Em algumas situações, às vezes a gente não flui do jeito que gostaria. E aí, o que fazer? Ressignificar. Ou seja, olhar para essa situação e refazer esse caminho. E como eu começo? Bem, hoje é sabido que atingir as possibilidades de ampliação acadêmica, de ampliação cognitiva, é muito mais fácil que era antigamente. Hoje, se você quiser se graduar, se quiser se treinar em determinada área, você vai conseguir. Depende mesmo só de você colocar o coração e realmente a dedicação, porque sem dedicação não tem jeito, né, pessoal? Porém, se você coloca a dedicação à frente, você consegue fluir e funcionar plenamente nessa busca de ampliação do cognitivo e naturalmente conseguir aí uma especialização, uma graduação que te coloque em contato com a sua melhor entrega profissional. O meu convite para que você identifique, trace então esse planejamento, trace essa observação primeiro, depois esse planejamento e parta para a ação. Porque quando você fizer isso, todos se beneficiarão. Quem convive com você no âmbito pessoal, quem convive com você no âmbito social, quem convive com você no âmbito profissional, será beneficiado também. E assim a gente continua traçando a rota do sucesso profissional.